Você colocou seu nome no cálice, Harry? Perguntou Dumbledore calmamente. Você é um bruxo, Harry. Oi, gente! Estou ansiosíssima porque chegou a hora de falar sobre o meu livro favorito da série Harry Potter, tanto por razões emocionais que não fazem sentido algum e razões racionais. Uma vez, a Mari, do Mariana Reads, Corujinha Leitora, se vocês não conhecem a Mari, que eu acho meio impossível, vão lá no canal dela, aqui no YouTube. Eu não conheço alguém que fale de Harry Potter com tanto carinho, tanta paixão quanto ela. Uma vez ela estava conversando comigo e ela falou: olha, pode parecer loucura, mas eu associo muito Harry Potter e o Cálice de Fogo com a trilha sonora de Malhação. Eu virei pra ela e assim, miga, você não tá louca não, porque eu associo Harry Potter e o Cálice de Fogo com a trilha sonora do Clone. Sobre as nossas cabeças, o sol. Quando eu li Harry Potter e Cálice de Fogo foi quando tava passando a novela pela primeira vez. E aí eu associei uma coisa com a outra. Eu tenho muito isso de fazer associações. Aí agora reprisaram a novela de tarde e se eu tava em algum lugar que tinha uma TV ligada passando o Clone, automaticamente eu era transportada para aquelas tardes que eu pegava meu livrinho e ia ler. E foi o último livro infanto-juvenil que eu li antes de ir de vez pra essa onda de autores mortos e livros clássicos. Além de ter sido o primeiro livro realmente longo que eu li, Cálice de Fogo só não é maior que a Ordem da Fênix. E foi também a primeira vez que eu vi uma morte ser retratada na ficção. Mal sabia eu que isso era pra me preparar pros Casamento Vermelho aí, que ia aparecer, pras revoltas mal sucedidas nos Miseráveis. Valeu, Cedrico! Mas existe um outro elemento no Harry Potter e o Cálice de Fogo que eu acho sensacional, que é o que me convence de que esse é o livro mais bem estruturado dos 7, que é o papel do acaso. Pronto, Verônica nunca foi tão de humanas quanto agora falando de conceitos abstratos. Calma, gente, que não é tão abstrato assim. Harry Potter e o Cálice de Fogo foi escrito de uma forma em que ocorrem muitas coincidências e a gente é levado a crer que essas coincidências são só isso, coincidências. Mas quando chega no desfecho, a gente vê que na verdade tudo ali era uma super estratégia maquiavélica. Quer ver? Começa com o Hagrid. A gente acha que ele tá lá sendo bonzinho, super fofo, falando pro Harry que a primeira prova ia ser dragões. E ok, ele estava sendo super fofo, bonzinho, querendo ajudar o Harry. Só que ele faz isso porque alguém sugeriu pra ele. Depois, Dobby e o Gilricho, que no filme foi substituído pelo Neville. Neville pau pra toda hora. Aliás, eu já tava começando a achar que no último filme Neville ia morrer no lugar do Dobby. Ele chega lá, quer ajudar Harry Potter. E a gente pensa, é isso que o Dobby faz. Mas de novo, alguém tinha sugerido pra ele. A mesma coisa de quando o Cedrico dá a dica de que o banheiro dos monitores é um bom lugar para um banho. O tempo todo a gente acha que isso está acontecendo por coincidência, que o Harry está colhendo o que plantou e como ele sempre ajuda os outros, então agora ele tem amigos que estão ajudando ele, o que não deixa de ser verdade. Mas quem está arquitetando tudo isso é o professor Moody, que na verdade é o Bartô Júnior numa situação que explodiu minha cabeça de uma forma que vocês não têm noção. E o bicho é tão maquiavélico que ele faz tudo isso pelo poder da sugestão. Ele não fala pra ninguém, você tem que dar essa dica pro Harry e ajudar o Harry. Ele lê tão bem as pessoas que ele confia, ele sabe que elas vão tomar a iniciativa de ajudar o Harry. Todos os livros de Harry Potter brincam com essa questão do acaso, das coincidências, que não são tão coincidências assim, mas em Harry Potter e o Cálice de Fogo isso foi um trabalho estelar. Especialmente se a gente compara com o último livro, Relíquias da Morte. Relíquias da Morte é a cartilha do como não brincar com o acaso. E quando eu coloco assim lado a lado com Cálice de Fogo, eu vejo que esse recurso narrativo que a J.K. tinha usado muito bem no quarto livro, ela não consegue usar de novo no sétimo. Enquanto no Cálice de Fogo a gente tem essas situações que parecem golpe de sorte do acaso, mas que no final não eram, no Relíquias da Morte, por pior que fosse a situação, a gente podia confiar que o Harry ia ter uma enxaqueca e ia vir uma visão de que Voldemort ia atacar Hogwarts. Fácil assim. No Relíquias da Morte, essas facilidades, essas aparentemente resoluções fáceis, são só isso mesmo, resoluções fáceis.
E esse livro é uma aula de escrita criativa, porque vejam bem como a J.K. soube usar o tipo de narrador que ela escolheu. Aqui no canal, naquela série sobre teoria literária, o primeiro vídeo foi sobre o narrador. E eu lembro que eu falei que na hora que você vai escrever, você tem que saber que tipo de narrador que você vai usar, porque ele pode te ajudar a contar a história ou ele pode atrapalhar. E o narrador em Harry Potter, apesar de ser em terceira pessoa, ele foca no ponto de vista do Harry. A gente não sabe nada que o Harry não saiba, tudo que a gente conhece passa pelo filtro dele antes. E o Harry entra no torneio tribruxo jurando que alguém quer matar ele. Nada de novo sob o sol. E nós, leitores, somos levados a acreditar na mesma coisa. E a certeza do Harry, a certeza de todo mundo envolvido é tão grande de que aquilo ali é uma tentativa de assassinato absurda que a gente não pensa duas vezes. E no final não era isso mesmo, a intenção era justamente que o Harry saísse vivo a qualquer custo de todas as provas para conseguir chegar na última e parar no cemitério. Literalmente. Porque existem dois tipos de pessoa. Aquelas que têm um objetivo aqui e elas fazem isso, e aquelas que têm um objetivo aqui e elas fazem isso. E por que não dá para eles simplesmente sequestrarem um aluno de Hogwarts? E um adendo sobre o filme, já que eu falei sobre filme no vídeo sobre o Prisioneiro de Azkaban, direto da estradinha da nostalgia, isso daqui. Na época que estreou Harry Potter e o Cálice de Fogo, não tinha esse tanto de site especializado, Tumblr, mas existia um negócio chamado Fotolog. Eram uns layouts horrorosos, muitas vezes até com uma musiquinha de fundo, geralmente Simple Plan. I'm sorry, I can't be perfect. Mas era a nossa fonte de imagens promocionais do filme. E tá aí uma coisa que eu gosto. Apesar dos atores homens terem entrado numa vibe direto do túnel do tempo, anos 80, com aqueles mullets, tá todo mundo de cabelo comprido nesse filme, o figurino é muito bom. Tá certo que é bem ridículo aquela entrada das delegações, das escolas, e Beauxbatons é uma escola só para garotas, então elas chegam dançando balé. E Durmstrang é dos Broadway, eles chegam lá na capoeira, dobrando fogo. Mas as roupas são legais. Departamento de figurino caprichou ali no look, que é algo que é funcional de acordo com a prova que eles vão fazer, mas que também diz muito sobre quem é quem ali, sobre o que cada escola está representando. O que é importante, já que a gente não tem tanto tempo de exposição assim no filme. Então qualquer ajudinha para definir quem são esses personagens é sempre válida. Por outro lado, ainda não superei aqueles babados na roupa da Hermione. E a total incapacidade deles entenderem o que é um vestido azul. E é isso, gente. Tietei bastante hoje. Joinha. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.